Olá, meus queridos irmãos e amigos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica online. Hoje é dia 20 de março de 2022 e nós vamos estudar a nossa lição de número 12. É a penúltima lição do nosso trimestre. Estamos aí estudando na revista Palavra e Vida, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E estamos aí na nossa 12ª lição. Próximo domingo nós estaremos aí concluindo a temática deste trimestre. É muito bom ter a sua presença aqui, você que tem nos acompanhado. Nós agradecemos a sua participação, incentivamos a você a compartilhar o link, né? A sempre curtir o vídeo, porque nos ajuda no nosso canal, né? E nós vamos abordar o seguinte tema hoje em nosso estudo: guarda-te que não te esqueças do Senhor. Guarda-te que não te esqueças do Senhor. A base bíblica para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 6, de Deuteronômio. Eu quero ler este texto bíblico com você e eu convido você neste momento a nos ouvir, a ouvir a leitura do texto ou, se possível, a abrir mesmo aí na sua casa, né, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e nós vamos ler aí versos 4 até o verso de número 6. Diz o texto de Deuteronômio 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Este é o texto base para o assunto que aqui vamos tratar. Hoje nós vamos aí falar um pouco sobre o último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele não nos apresenta uma outra lei, mas ele repete as leis já dadas por Moisés lá no Sinai, né? Então, o livro de Deuteronômio é aí uma replicação da lei, não é uma nova lei, mas é uma repetição. É um resumo, o livro de Deuteronômio é um resumo de tudo que já foi tratado até aqui. É um resumo da lei que Deus deu ao povo para a sua orientação, né, desde o Êxodo. Né, ali em Êxodo 20, nós vamos ter ali os mandamentos. Né, e o livro de Deuteronômio ele tem cujo objetivo, né, fortalecer, né, e deixar evidente a importância de uma vida obediente a Deus. É uma orientação bem objetiva dada aos israelitas, que haveriam bênçãos se eles optassem pela obediência e maldições se eles insistissem em viver em desobediência. Então, o livro, de forma muito objetiva, ele vai nos deixar, né, este assunto é a tônica do livro, é aquilo que está em evidência. Né? Então, o livro é uma repetição das leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Eu quero ler aqui o texto, né, o capítulo 17, versículo 18, dentre tantos textos que aí vamos trabalhar, né, diz o texto: quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ou seja, nós não temos aqui uma segunda lei ou uma nova lei, mas nós temos aqui uma cópia, né? É uma cópia, uma repetição das leis que Deus já havia dado a Moisés no Monte Sinai. E o livro vai nos falar sobre a importância da obediência, a principal preocupação da mensagem, né, de Deuteronômio, ou melhor dizendo, da mensagem de Deus para os israelitas, era acerca da santificação, era acerca da consagração a Deus. Essa é a principal motivação, né? É a principal preocupação em que os israelitas pudessem desenvolver uma vida consagrada a Deus. E a base disso que eu estou aqui dizendo
né? Eu quero trabalhar com 2 textos apenas para exemplificar esta preocupação, né, em que Israel se consagrasse a Deus. Eu vou trabalhar com 2 textos. O primeiro deles é Deuteronômio 7:6. Diz o texto: porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos que há sobre a terra. Isso é Deuteronômio 7:6. Agora eu quero ler Deuteronômio 14, verso de número 2. Diz o texto: porque és povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor escolheu para seres o seu povo particular entre todos os povos, melhor dizendo, sobre a face da terra. Então, Israel era um povo escolhido de Deus, como um povo particular. E a principal preocupação que o texto, que o livro nos deixa aí claro, evidente, né, é sobre a importância da consagração dos israelitas a Deus. A vontade de Deus para com o povo era para que o povo pudesse desenvolver uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, por ser o seu povo particular. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, para nós que somos parte da família de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós cristãos, irmãos. Uma vida consagrada a Deus, uma vida de obediência total a Deus, né? Então, a principal preocupação que permeia sobre o livro é sobre o fato de o povo se desenvolver no sentido de ser mais consagrado a Deus, né? Então, a gente vai aprender aí sobre a motivação, né, para obedecer a Deus, para obedecer Yahvé, né? Isso é evidenciado aí no capítulo 6, que já lemos de Deuteronômio, né, sobre os versos 4 a 6 de Deuteronômio, né, que é o texto base do nosso estudo. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E aí o texto vai falar no verso 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, né, e com todas as suas forças, né? Então, a motivação para a obediência a Yahvé, ela passa pelo caminho ou pelo crivo do amor. Nós devemos obedecer a Deus por amor. A nossa obediência a Deus é uma obediência pautada no amor. Era este tipo de obediência que os israelitas deveriam desenvolver. Na cultura pagã daquele tempo, né, a obediência estava atrelada, a obediência na cultura pagã estava vinculada, né, ao intuito de obedecer favores. Eu obedeço para ganhar, né? Ou poderia que dizer aqueles que trabalham a obediência no intuito de medo, né? Eu preciso ser obediente porque senão Deus vai me amaldiçoar, porque senão Deus vai, como nós ouvimos aí, vai pesar a mão sobre a minha vida. Isso é muito comum, por exemplo, né, no exercício da prática do dízimo. Se eu não entregar, eu vou ser amaldiçoado. Não, irmãos. Nós precisamos entender e saber da importância de desenvolvermos uma obediência não por medo ou com a finalidade de obter algo em troca, né? Mas nós precisamos desenvolver de forma saudável, biblicamente falando, né? A motivação para a obediência é uma motivação baseada no amor a Deus. É por isso que aqui o texto que lemos, o texto vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Ou seja, é este amor que nos leva voluntariamente a obedecer a Deus. Então, né, Deuteronômio vai enfatizar isso, né, e nós podemos trazer isso para a nossa vida, sobre a importância de desenvolvermos uma obediência voluntária a Deus, por nosso amor a Ele, por nosso amor à Sua palavra, por nosso amor às coisas de Deus. A nossa obediência, a nossa contribuição, o nosso serviço, ele deve ser motivado pelo amor a Deus, como uma adoração a este Deus, Deus que é santo, Deus que cuida de nós.
É interessante pensar dentro deste texto que aqui estamos refletindo, dentro do contexto do Pentateuco, que Deus ele vai tirar o povo do Egito, Deus vai libertar o povo do período de 400 anos aí de servidão, de escravidão, né, no Egito. Gênesis 15 vai nos falar sobre esse período, né, e vai conduzir este povo a uma nova terra, a um novo tempo. Deus faz ali um pacto com o povo e Deus nos liberta, irmãos, para que possamos servi-lo. Já estudamos isso à luz de Êxodo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na mesma medida em que Deus liberta, Deus não deixa o povo viver segundo as suas próprias vontades. E essa é a essência do cristianismo, é negar-se a si mesmo. Deus ali liberta o povo, vai fazer um pacto com o povo, promessas com o povo, mas Deus também estabelece ali, né, os seus princípios, né? E os mandamentos evidenciam o caráter de Deus. Deus é santo e Deus deseja do seu povo consagração. Nós lemos aqui, né, capítulo 7, verso 6, capítulo 14, verso 2, né, que Deus deseja deste povo seu particular consagração, santificação, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Então, seguindo aí dentro do nosso estudo, né, falando sobre a motivação para obedecer a Yahvé, deveria ser o amor. Isso se aplica às nossas vidas hoje como povo de Deus, como igreja de Cristo. Também quero aqui, né, destacar, né, dentro do livro de Deuteronômio, né, eu quero destacar aqui mais uma vez sobre a presença de Deus, né, a presença de Yahvé, este é o nome de Deus, né, de Yahvé dentro do contexto do Antigo Testamento, precisamente aí, né, no Pentateuco que estamos refletindo, né, e em Deuteronômio nós vamos aprender, né, sobre Yahvé, né? Yahvé nós vamos aprender, e Deuteronômio vai nos ensinar no capítulo 6, né? No verso 4 a gente leu aqui, o que é que o texto vai dizer? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. Então o texto aqui nos ensina que Yahvé é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único Senhor. Ele é soberano, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que trouxe juízo para com os egípcios, com as pragas, mas também demonstrou o seu cuidado com o seu povo através das pragas que veio, né, no Êxodo. Em Êxodo nós vimos ali as 10 pragas, e as pragas evidenciam a soberania de Deus, porque cada praga estava relacionada a um deus pagão no Egito, né? Então, as pragas servem para demonstrar o juízo de Deus sobre os egípcios e para com os hebreus demonstra a misericórdia de Deus, porque as pragas não atingiram os hebreus. Deus poupou os hebreus, Deus cuidou dos hebreus. Então isso mostra a soberania de Deus. E aqui o texto, mais uma vez, né, dentro do contexto do Pentateuco, nós vamos aprender exatamente o que diz o verso 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. O Senhor é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Então, em Deuteronômio nós aprendemos mais uma vez, é ratificado, é confirmado que Deus é único, que somente Ele é merecedor do nosso louvor, que somente Ele é merecedor da nossa adoração, que somente Ele é digno de receber o nosso culto. Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, irmãos. Também aprendemos à luz de Deuteronômio que o Senhor é único e que Ele também é o Senhor absoluto do universo. Olha a declaração, né, do verso 14 do capítulo 10 de Deuteronômio. Olha essa declaração. O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. Deus é Senhor absoluto do universo. Isso está totalmente em acordo com a expressão do salmista no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus era o Deus, né, dos povos, Deus tinha o seu povo
Deus é soberano, Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto do universo. E aqui, capítulo 10, verso 14 de Deuteronômio, o texto nos afirma isso também, apontando para Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é único, irmãos. Deus é o Senhor absoluto do universo. Os versos 10 a 15 também de Êxodo capítulo 11, né? E aí você pode ler este texto aí na sua casa, né? Capítulo 11, 10 a 15, vai nos mostrar que o Senhor é o Deus da natureza, né? Ele é o Deus da natureza. Ele é quem abençoa, Ele é quem providencia os recursos. Nele tudo subsiste, né? Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Quando você, nessas tardes aí que estamos tendo nos últimos dias, não sei se você tem observado o pôr do sol, né? E todos os dias nós temos sido aí contemplados e privilegiados sempre com entardeceres lindos, né? Maravilhosos, quando a gente olha o pôr do sol, né? Aquela imagem perfeita, né? E uma manifestação visível de Deus, poderia assim dizer, quando a gente vê este pôr do sol, às vezes o céu um pouco alaranjado, e a gente consegue ver a beleza da criação, irmãos. Né? E isso mostra que Deus é o Deus da natureza. Ele é quem manda o sol, Ele é quem providencia a chuva, Ele é quem providencia o crescimento. Nele tudo subsiste. Né? Então, em Deuteronômio, aprendemos que Deus é único, que Deus é o Senhor absoluto do universo, que Ele é o Deus da natureza. E também, no capítulo 6, verso 21 e 23, o texto vai nos dizer assim: responderás a teu filho, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. Versos 21 a 23 do capítulo 6 de Deuteronômio. Diz isso aqui que acabamos de ler. Né? Aqui o texto, né, faz uma retrospectiva breve acerca do Êxodo, acerca do livramento, acerca da soberania de Deus. Né? Isso aqui nos mostra, né, o Deus que redimiu Israel, o Deus que restaurou Israel, redimiu Israel, tirou Israel da escravidão do Egito. Né? Versos 21 a 23 do capítulo 6 de Deuteronômio nos mostra que Yahvé é o Deus que restaura, é o Deus que redimiu os hebreus e fez a eles uma promessa que iria conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. Né? Versos 2 e 3 do capítulo 5 vai dizer assim: o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez aliança, mas conosco. Sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Né? Então, né, capítulo 5, 2 e 3 nos mostra que Deus firmou uma aliança. Deus firmou uma aliança com o seu povo. Obviamente que dentro de Deuteronômio, nós vamos ter aí, né, uma repetição das leis, porque no período do deserto, né, houve uma mudança de pessoas, ou seja, estava surgindo uma nova geração, filhos daqueles que saíram do Êxodo, né, aqueles que eram crianças, haviam crescido. Né? Então, uma nova geração estava surgindo e o livro de Deuteronômio tem como ênfase reforçar o pacto, a aliança que Deus fez com o seu povo e reforçar, né, a importância e o desejo de Deus que este povo vivesse de maneira obediente e vivesse de maneira consagrada a Deus. A Deus. E sobre isso, irmãos, sobre a obediência, né, a Deus, né,
extraí uma frase de um livro, né, que é um complemento, né, dos estudos aqui que estamos tendo, e o autor ele diz assim sobre o contexto de Deuteronômio: a segurança reside na obediência. A segurança reside na obediência. Então, né, Deus firmou um pacto, Deus firmou uma aliança, Deus fez promessa para os israelitas em Deuteronômio, né? Aqui nós vamos ter mais uma vez uma repetição disso, né? E a ênfase do nosso estudo é falar sobre a importância, né, de como povo de Deus nós desenvolvermos uma obediência a Deus, né, voluntária, né, por conta do amor que temos para com Deus. Falando sobre obediência e a motivação da obediência, eu quero terminar a minha palavra neste momento fazendo um apontamento para aquilo que diz o texto de 1 João capítulo 5, verso 3. 1 João capítulo 5, verso 3, vai nos dizer assim: porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos. E seus mandamentos não são peso. O amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Essa é a grande evidência, irmãos, de que nós nascemos de novo, quando nós obedecemos a Deus por conta do amor a Ele. Essa é a grande evidência, né? João vai falar sobre a obediência, sobre o comportamento dos filhos da luz, sobre não viver habitualmente no pecado. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos, né, aqui, refletindo sobre isso nessa manhã, aprendermos a importância de uma vida obediente a Deus. Para pensar e agir, Deuteronômio nos ensina sobre a importância de lembrarmos do nosso passado, de olharmos para trás, né, de ver de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, no contexto de Deuteronômio, textos aqui que já lemos, Deus tirou o povo do Egito, isso é o passado, estava conduzindo ao povo a Canaã, que era a terra prometida, né? Deuteronômio também nos ensina sobre a importância das leis de Deus. As leis de Deus não são pesadas, mas sim são instrumentos de proteção moral e espiritual para nós. Então, as leis de Deus são instrumentos de proteção, e são mesmo, irmãos. Quantas coisas ruins nós, né, evitamos quando nós optamos por obedecer a Deus. Né? Quantos problemas nós evitamos, vamos ser sinceros, quando nós decidimos obedecer a Deus. Obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Deuteronômio nos ensina sobre a importância de conhecermos a Deus e adorá-lo, pois só existe um Deus sobre o céu e a terra, e este deve ser adorado. Que nós possamos ser os adoradores que Deus procura, possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, que possamos adorar a Deus vivendo para Ele de forma consagrada, vivendo em obediência ao Senhor. Deus te abençoe, Deus cuide de você, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Nós estamos nos reunindo, né, todos os domingos pela manhã, às 8h30, nossa igreja, né? À noite, às 19h30, temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Né? Convide pessoas para sempre estarem conosco, ouvindo a palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com Deus e com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Deus querido, mais uma vez pelo estudo da Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a sermos não somente ouvintes, mas praticantes também da Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos em obediência ao Senhor. Cuida de nós, sustenta-nos, ó Deus, e nos dê sabedoria e discernimento
para vivermos uma vida que glorifique a Ti. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe e tenham todos um excelente domingo, com a graça de Deus.